Olá, a gente está conversando agora com a parte da equipe do abrigo Frederico Ozanam. É uma ILPI que acolhe onde residem pessoas idosas e onde nós estamos realizando atividades online durante o período da pandemia e como um resgate também, porque há muitos anos o Canto Cidadão desenvolvia atividades de visitação presencial dentro do Frederico Ozanam. E agora, durante a pandemia, a gente retorna e estamos aqui para conversar com a Dalila e com a Sandra para saber um pouquinho mais como é que vem sendo essas atividades e que tipo de reação e que tipo de benefício, espero que existam benefícios, as atividades vêm ocasionando dentro da instituição. Então, primeiramente, quero agradecer vocês pela parceria e por este papo, e faço uma primeira pergunta, fiquem à vontade para responder, contar um pouquinho da história e do momento da instituição, para quem não conhece ainda a instituição, poder conhecer, se aproximar um pouquinho mais, por favor. Você quer que eu fale um pouquinho da instituição, né? Isso, por favor. O abrigo é uma instituição filantrópica, né? Que atende idosas carentes sem recursos financeiros. Não são idosas abandonadas, né? Elas têm um responsável, seja da família ou não, né? Que dá o suporte aqui na casa. A gente consegue atender dentro da instituição, mas tudo que é externo é de responsabilidade do responsável. Então, ela tem um responsável. Mas é uma idosa que ela não tem um recurso financeiro para puxar uma casa particular. Certo. Então, tem alguns critérios para ela morar na instituição. Quantas pessoas moram aí hoje, Dalila? Atualmente, a gente está com 27 idosas. Muito bem. 27 não, desculpa, 25. 25. Sandra, quais são, por favor, os principais desafios de uma instituição como essa, durante a pandemia, né, ou de uma forma geral no nosso país, que não existe uma política pública, né, de atendimento à pessoa idosa de uma forma ampla, né? Certamente é uma questão que a gente precisa conversar como sociedade e queria te escutar um pouquinho desses desafios cotidianos. Né? Então, eu como sou da área de captação de recursos, é uma entidade filantrópica, a maior dificuldade são os recursos financeiros mesmo, né? E com a pandemia ficou um pouco mais difícil porque a gente tinha eventos na casa, né? E que tinha grande adesão de público. E era onde a gente conseguia arrecadar recursos financeiros. A gente tinha a noite da pizza, festa junina, chás beneficentes, né? E com a pandemia isso zerou. E aí a gente teve que se reinventar. Então, a saída foi... A gente recebe muita doação de materiais, de roupas, calçados, a gente tem um bazar. E a gente teve que reabrir esse bazar com regras, né? Dentro das possibilidades que a gente tinha de atender a público, então teve que reduzir público para atender no bazar, com agendamento, então assim, a gente atendia 4, 5 pessoas. Ainda estamos nessas regras, né? Dentro das regras da vigilância sanitária. Então, a gente teve que se reinventar, e o bazar é o que está dando hoje um pouco de recurso financeiro para o abrigo. Em questão de doações, a gente recebe alimentos, né? Então, a gente conseguiu também, tem grupos que contribuem com o abrigo, né? Grupos que ajudam as entidades, as ONGs, e na pandemia, acho que intensificou um pouco isso, né, a necessidade, acho que todas estão passando pela mesma fase, né, de dificuldade financeira, então a gente está correndo atrás disso também, né, agora está melhorando um pouquinho com a flexibilização, mas a gente ainda está com certa dificuldade nessa parte. Aproveitando já que... Desculpa, Sandra. Aproveitando, né, porque a gente não tem ajuda do governo, então, né, então isso, cada entidade tem que correr atrás desse prejuízo. Sim, e aí até te perguntaria, uma vez que você está falando sobre essas formas de oferecer algum apoio à instituição, qual é o melhor caminho para as pessoas que porventura nos assistam aqui e tenham vontade, assim, é um site, é um e-mail, como é que é? A gente tem o site, a gente tem as redes sociais, que a gente divulga algumas atividades da casa, até do Canto Cidadão, a gente colocou um dia que as idosas estavam aqui interagindo. Então, a gente tem, assim, a gente divulga as contas, né, do abrigo, nas redes sociais.
E a gente está agora com vendendo a rifa. A gente tem uma rifa, ou seja, a gente está buscando caminhos que a gente não tinha, outros caminhos que a gente não pode seguir agora e que a gente está. Tá. Então, pessoal que buscar Abrigo Frederico Ozanam, Ozanan, de navio no final, procurar, vai achar nas redes sociais, na internet. Tá? Sim, Facebook, Instagram, e lá tem todas as informações para quem quer ajudar. Informações e necessidades, né? E por falar nessa participação da sociedade nas instituições, queria perguntar para a Dalila, com a chegada da pandemia, o que mudou essencialmente na rotina das pessoas que moram no abrigo? E para depois a gente chegar na nossa participação do Canto Cidadão dentro da casa, houve mudança significativa da rotina de atividades que elas faziam aí? Muito, eu posso te dizer assim que 100% mudou a rotina da casa. É uma casa que a gente pode dizer assim, uma casa muito movimentada, né, porque a gente estava com um grupo de voluntários, com atividades praticamente todos os dias na casa. Os grupos que nos procuravam, né, para fazer alguns eventos, seja de empresa ou grupo de família, ou da comunidade mesmo, para fazer algum tipo de ação, então mudou muito. As idosas aqui estão sentindo ainda, né, porque a gente ainda está restrito a isso, então mudou assim 100% na rotina da casa. Mudou muito. Foi a questão da casa ser muito movimentada, com a questão das atividades, né, visitas, né, que sejam dos familiares, responsáveis, visitas também de outras pessoas, então mudou muito. Muito mesmo. E aí, com a chegada da pandemia e essa mudança que você está trazendo, né, nós também aqui interrompemos nossas atividades presenciais, porque toda a nossa atividade acontecia ou na sede, onde a gente recebia público na nossa sede, como principalmente em hospitais, em escolas, em espaços públicos. E a gente ficou ali 2-3 meses no início da pandemia, primeiro a gente achando que ia ser mais... exatamente, achou que ia ser mais rápido, né? Todo mundo acho que pensou isso, né? E aí, de repente, a gente falou, caramba, temos um grupo de voluntários e voluntárias que tem habilidades de fazer, que a gente chama de bons encontros, né? Por meio da música, da palhaçaria, das brincadeiras. E aí a gente começou a falar com as organizações. E vocês atenderam o nosso convite, e aí eu queria perguntar, e fiquem à vontade vocês duas para comentar, que tipo de contribuição, ainda que pelo virtual, que foi também uma novidade, eu imagino, para a turma aí, né? Foi uma novidade para todo mundo passar a se relacionar basicamente pelo online. Como é que isso levou alguma espécie de contribuição no meio dessa mudança toda que aconteceu? Olha, a Dalila que acompanhou mais do que eu, e na ausência dela eu substituía, né? E muito legal ver a reação das idosas, né? Elas gostam muito, muito. Interagem, conversam. Acho que a novidade para elas foi até interessante, né? Porque acho que era um meio de comunicação que elas nem sabiam, acho que, né, não tinham tanto contato com essa tecnologia, né? E elas interagem como se a pessoa estivesse aqui, já são íntimas até, né? Senti saudade porque você não apareceu no último encontro. É muito bacana, elas ficam muito felizes. Elas perguntam, na verdade, acho que no começo foi novo para elas, para a gente também, porque como que seria isso? Né? Até porque a gente tem algumas idosas, né, que são mais lúcidas, outras não, então a gente foi, falei com a Júlia, né, a gente foi dividindo em grupos para ver como que seria essa interação com elas, né? Então a gente conseguiu fechar um grupo, tem algumas que tem dia de falar, vou participar, e tem umas que já até pede, quando que vai ter novamente? Então contribuiu assim demais, resgate, né, que você falou da música, né, de conversar com uma pessoa diferente, essa tecnologia, é como se a pessoa estivesse aqui. Elas interagem como se a pessoa estivesse aqui na instituição. E nesse sentido, vocês que vivem o dia a dia de uma instituição que se relaciona com 24 horas com as pessoas idosas, existe uma ideia que eu acho que é uma ideia que tá velha, é uma ideia que a gente precisa superar, de que as pessoas idosas, elas deixam num cantinho, não gosta de brincar, não gosta de fazer graça, e a gente trabalha muito com essa ideia da descontração.
É claro que a gente vai conversar, tem momento que a gente vai escutar a história, às vezes tem uma idosa que quer desabafar um pouquinho, porque tem memórias, às vezes o dia não está tão legal. Mas além disso, dessa ideia de que as pessoas idosas, especialmente numa instituição, elas estão lá tristes, elas estão sempre... eu queria saber se vocês também trabalham nesse sentido de buscar resgatar toda essa vida que ainda existe nessas pessoas, porque são histórias enormes de vida. E quando você abre um espaço, elas se sentem confiantes para compartilhar. Vocês também veem assim? Sim, com certeza. De resgatar isso nelas. Eu falo assim, elas estão aqui, a gente fala assim, o não a gente já tem, a gente vai pelo sim. Tem aquelas que, não quero, mas eu falo, não, a gente já tem, vai pelo sim delas. E elas são muito participativas. Até me surpreendeu algumas que são quietinhas e no dia a dia a gente não vê se comunicando tanto. No dia que você coloca aqui, elas interagem, contam histórias, é como você falou, é um momento de resgate delas de história. Músicas, elas se lembram de músicas da infância, aí começa a cantar, aí a gente se surpreende com essa memória delas, né, afetiva, porque volta tudo lá da infância, aí começa a contar a história da família, é muito bacana. Buscar isso, do idoso ativo, que a gente fala, tá com 80, 90 anos, a gente tem a Maria Vieira, que participa aqui, Dona Ana, elas estão com 90 anos, 91, super participativa. A Isa tá com 83, da gente promover isso, É uma mudança muito forte de cultura, realmente, não é? Cultura! Aquela coisa que você falou do idoso ali no cantinho quietinho, não existe. Não existe. A gente que convive com elas, a gente vê que algumas sim se recolhem às vezes, E a gente respeita muito esse momento de cada uma. Mas no momento que elas estão aqui interagindo, a gente se surpreende. Você fala, nossa, tô quietinha, se abriu, riu, falou. E tem uma história ali, Uma pessoa lá tem uma história, uma trajetória de vida. Então é muita coisa, que nem da música, a gente sabe que para o idoso é importante, resgata muita coisa. Memórias, lembranças. Agora, atividade, você vê que elas vão lá, resgata a história de lá da adolescência, do tempo, e quer trazer a história junto. E não traz melancolia, não traz tristeza, muito pelo contrário. Para elas faz bem aquilo, aquela memória. E aí, nesse sentido, sim, E para ela poder, para essas pessoas poderem, e a gente mesmo, a gente se sentir à vontade para compartilhar algo com alguém, eu penso que precisa ter uma aproximação com respeito, organizada. Então, por isso a gente insiste muito com um grupo de voluntários e voluntárias para que a gente se prepare para as visitas. Não é simplesmente, tudo bem, se você ligasse a câmera e começasse a conversar, se a conversa fosse boa, já teria um bom efeito. Agora, quando existe uma preparação e as pessoas percebem que você organizou algo, mesmo que seja um roteiro simples, umas atividades simples, eu penso que faz muita diferença. Vocês perceberam isso no trabalho do Canto Cidadão? Que a gente buscava... não apenas estar presente, porque isso é o básico, o engajamento e o compromisso de estar combinado, vamos aparecer. Não pode ser o voluntário que combina e desaparece. Isso a gente precisa superar, essa fase do voluntariado sem responsabilidade. Mas na atuação, ficava nítido para vocês que a turma tentava se organizar para levar algo bacana? Sim, dá para perceber, super claro isso. E até nesses momentos que elas estão resgatando essa memória, o preparo que elas têm em ouvir e sentir quem está mais quietinha e lá perguntar. Pode sair de alguma situação ali com jeitinho, tem isso também. Muito bem preparados. Que bom, porque vocês lidam com muita gente aí no presencial, eu suponho durante a pandemia também, às vezes o voluntariado, quando não está bem organizado, dá até trabalho para casa, Então tem que... Eu sei. A pessoa, em vez de vir para ajudar, ela... complicando o ambiente, então nós falamos a mesma língua, então a gente... mas então é por isso uma preocupação, e que bom que vocês conseguiram perceber essa nossa preocupação, porque para a gente, para ir, tem que ir para ajudar. E para ajudar tem que se preparar. Uma outra pergunta, e a gente vai encaminhando para fechar nosso papo aqui, quando termina a visita, a gente não sabe o que acontece aí, porque quando desliga a câmera, a gente fala, poxa, fica a torcida para que a gente tenha conseguido fazer boas ofertas, bons estímulos.
que acontece quando desliga a câmera? Como é que elas ficam? Elas conversam entre elas, agradecem. A gente pergunta, gostou? Gostou? Todas, a gente adorou, gostamos. Não, o feedback é muito legal, muito legal. Eu até já pensei em falar com a Júlia, aproveitando também essa oportunidade com você, até pensei, falei, se ele precisasse de um relato de alguma das idosas que participam, de todas, eu posso fazer. Me organizar e fazer feedback para vocês das visitas do ano. Eu acho que é interessante, eu falo assim, que tem começo, meio e fim, né, um retorno. É importante, retorno nosso, mas delas também. Seria um prazer, seria super bem-vindas, porque isso o quanto é útil. Isso. Quanto é útil. E como um legado mesmo, né? Um legado que a gente deixa, são registros importantes para daqui a tanto tempo alguém olhar e falar, olha, não vamos desistir nunca de fazer esse tipo de coisa, porque olha como dá resultado. Legal, muito legal. Não desistam nunca. Nem vocês, por favor. A gente fica feliz de ver que elas estão bem, estão felizes quando saem daqui, entendeu? Elas ficam mais leves. É muito legal. Bom, uma última pergunta, então, assim, quando a gente tiver condições, eu imagino que a turma aí já deva estar com a terceira dose, até já de vacina, né? Então a gente está agora em novembro de 21, existe uma expectativa de nos próximos meses a gente conseguir transitar um pouco mais, né? O que vocês acham da gente fazer uma visita de vez em quando aí para conhecer a turma aí? É claro, elas até pedem, ela fala, quando vai poder vir presencialmente? Elas perguntam, quando é que vocês vêm aqui? Já deram endereço do abrigo para as meninas aí. Já. E aqui é Horto Florestal. Elas dão o endereço direitinho. Então tá feito o compromisso, então a turma do voluntariado também fica perguntando com frequência também, tem muita gente que gostaria de conhecer e gostaria muito de agradecer mais uma vez a Dalila e a Sandra, ao Abrigo Frederico Ozanam, uma instituição que a gente respeita. Imagina, assim, foi um encontro muito feliz num momento muito difícil e que a gente siga com essa parceria, se ajudando de diversas formas. O Canto Cidadão agradece muito a confiança. A gente conseguiu deixar mais leve. Exatamente. Porque se a gente conseguiu construir bons encontros num momento tão difícil, vamos construir encontros melhores ainda quando a gente estiver numa situação, como você disse, mais leve, né, Sandra? Sem dúvida. Aqui é Horto Florestal, tá? A gente agradeço a Júlia também, tá? A Júlia também, que fica aí mediando, também organizando, foi uma fofa também. Sem dúvida, assim, tá? A Júlia, a Michele. Isso. Tem a Júlia, tem a Michele, que atuam mais com os lares de pessoas idosas, tem a Isabela, que atua com as escolas, com as crianças, com os lares de crianças. Tem uma equipe aqui que a gente passou a pandemia inteira tentando fazer essas pontes para a gente não abrir mão de fazer bons encontros, especialmente num momento difícil. E a gente faz isso juntos e juntas, né? Então, mais uma vez, obrigado a vocês. Fiquem bem. Tá. Vocês também. Até a próxima, tá, pessoal? Muito obrigado pelo papo. A Auricélia, que é a gerente da instituição, hoje ela não pôde participar por conta de um retorno médico, que ela fez uma cirurgia, tá bom? E foi bem longe o retorno. Mas que bom, espero que ela esteja bem e fala para ela que ela perdeu um ótimo papo. Na próxima ela vai estar. Tá bom. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.